Olá, meus queridos. Dando sequência, então, nos nossos estudos, nós estamos analisando a questão da norma processual penal no tempo, analisando casos práticos onde essa questão foi invocada para solucionar o impacto de novas normas em relação a processos já em curso. No vídeo anterior, nós analisamos essa questão em relação à Lei 9.099 e ainda dentro do contexto da Lei 9.099, uma outra lei nos chama a atenção. Em 99 foi editada a Lei 9.839 de 99, que nada mais fez do que acrescentar o artigo 90A à Lei 9.099. O artigo 90A diz o seguinte: as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Vamos ao contexto. O que se discutia ali por final da década de 90 era exatamente se a Lei 9.099 e todos os seus institutos mais benéficos, como nós já vimos no vídeo passado, também seriam aplicados em relação aos crimes militares, os crimes previstos no Código Penal Militar, que no patamar da sua pena, a pena máxima fixada ficava no limite de 2 anos e, portanto, estaria dentro ou não do conceito do artigo 61 da Lei 9.099 como crimes de menor potencial ofensivo. A grande questão, o grande debate, que foi um debate doutrinário, jurisprudencial, é se esses institutos mais benéficos da Lei 9.099 seriam aplicados também em relação aos processos por crimes militares na justiça militar, né? Basicamente, os réus nesses processos queriam ter direito a poder, né, transação penal, a suspensão condicional do processo. Pois bem, importante que a gente entenda, até para vocês possam perceber o porquê dessa lei em 99 ter claramente colocado, repetindo o enunciado do artigo 90A, as disposições desta lei, leia-se os institutos mais benéficos, não se aplicam no âmbito da justiça militar. Por que dessa vedação? Pelo seguinte, a ideia da justiça militar está muito ligada também ao próprio contexto militar. E os dois princípios fundamentais dentro das organizações militares é disciplina e hierarquia. Portanto, o afrouxamento, por dizer assim, o abrandamento da persecução penal promovida pela Lei 9.099 em relação aos civis não estava sendo tão bem vista ou bem recebida no seio da justiça militar em relação aos militares, porque fatalmente a justiça, mesmo criminal militar, estaria punindo militares por práticas de infrações penais militares, né? Bom, partindo desse pressuposto, o legislador, por óbvio, acatando até uma orientação do próprio meio militar, tratou de vedar a aplicação dos institutos mais benéficos, né, na justiça militar, e o fez através dessa lei, a Lei 9.839 de 99. Mas nós não somos militares, nós somos aplicadores do direito. O que nós precisamos é analisar o impacto, né, disso na vida desses militares que estavam respondendo aos processos criminais dessa época. Primeira questão, eu indago de vocês. É uma lei processual apenas para afastar a incidência da Lei 9.099 ou seria uma norma de caráter híbrido? Ora, meus queridos, pelo simples fato de se tratar da Lei 9.099, da aplicação ou não da Lei 9.099, que nós já identificamos no vídeo anterior, que se trata de uma norma de caráter híbrido, por óbvio, essa lei também se reveste da mesma natureza. É uma norma de caráter híbrido. Agora que nós já identificamos, lembram do exercício de hermenêutica? Já identificamos que é uma norma de caráter híbrido, o que fazemos agora é um juízo de valor. Se trata de uma norma mais grave ou uma norma mais benéfica? Ora, por óbvio, a Lei 9.839, ao vedar a aplicação da Lei 9.099 na Justiça Militar, para os crimes militares, mesmo aqueles que teriam sua pena igual ou inferior a 2 anos, é uma lei mais grave, porque está tirando do contexto da Justiça Militar
os institutos mais benéficos da Lei 9.099. Portanto, é uma norma mais grave. E como nós já aprendemos, por ser uma norma mais grave, não pode retroagir. Ou seja, a conclusão, inclusive também enfrentada pelo Supremo sobre essa questão, para aqueles militares que estavam respondendo a processos na Justiça Militar por crimes militares, mesmo diante dessa situação, se o crime é anterior à Lei 9.839 de 99, ou seja, se o crime é anterior a 99, ele será beneficiado pelos institutos mais benéficos da Lei 9.099. Professor, mas a lei nova, a de 99, está dizendo, não pode ser aplicada. Bom, ela é uma norma mais grave e de caráter híbrido, portanto, não pode retroagir. De fato, essa lei que proibiu a aplicação dos institutos mais benéficos da Lei 9.099 aos militares nos processos criminais na Justiça Militar só será efetivamente aplicada para aqueles fatos criminosos que ocorreram somente depois que a Lei 9.839 entrou em vigor, tempus regi acto, né? Mas para todos aqueles militares que tinham seus processos em curso, né, cujos crimes dos quais eles estavam sendo acusados foram praticados antes do ano de 1999, esses ainda receberam, portanto, o benefício da Lei 9.099. Ok? Esse é mais um caso, né? Agora que a gente percebe, se antes, no vídeo anterior, nós fizemos análise e identificamos que a lei era mais benéfica e, portanto, retroagia, nesse caso, percebemos que a lei que foi criada em 99 é mais grave e, sendo de caráter híbrido, não pode retroagir. Portanto, manteve-se a ultratividade do regime anterior, de modo que os militares que respondiam aos processos criminais naquela época foram beneficiados, sim, pela Lei 9.099. Ok, meus amigos? Bom, nós temos um tempinho ainda dentro desse vídeo e vamos analisar mais um caso que eu coloquei no material para vocês também da década de 90. Foi exatamente a Lei 9.271 de 96. O que fez essa lei? Essa lei, lá em 1996, ela deu uma nova redação ao artigo 366 do Código de Processo Penal para evitar ou tentar resolver um problema que acontecia no passado. Qual que era esse problema? Pessoas que eram citadas, acusadas por um crime e eram citadas por edital, não compareciam num processo e acabavam sendo julgadas à revelia nesses processos criminais. O fato, meus amigos, se hoje não é tão noticiado mais situações como essa, esse artigo 366 foi responsável por grandes erros do judiciário brasileiro no passado. Vou dar um exemplo só para que vocês possam, uma ilustração, para que vocês possam perceber essas situações. Imagine que eu, viajando de férias, né, para um estado aí litorâneo, uma cidade litorânea, pegar uma praia e tudo mais, e nesse período de férias eu acabei perdendo a minha carteira e os meus documentos. Tudo bem, não localizei, registrei o boletim de ocorrência, eu volto para a minha cidade, retiro segundo aviso meus documentos e vida que segue. Ocorre que uma pessoa lá nessa cidade onde eu estava passando as férias, que encontrou minha carteira, mal intencionada, ou até mesmo porque a carteira foi objeto de furto, essa pessoa, de posse dos meus documentos e dos meus dados, começa a se passar por mim e começa a praticar crimes. Imagine que essa pessoa até seja presa em flagrante delito nessa situação, se passando por mim, ou enfim, os meus dados acabam indo para um processo criminal. E a justiça não me localiza, me citava por edital, eu não compareci, nomeou um defensor, mas o processo seguiu, a minha revelia. Eu fui condenado. Anos depois, um belo dia, resolvo agora fazer uma viagem internacional, vou na Polícia Federal tirar meu passaporte, mexer com meus documentos, e quando menos espero, está lá um mandado de prisão em aberto. A polícia, claro, vai checar isso, ali mesmo eu estou preso. E pasmem, eu não estou preso por uma determinação de uma prisão preventiva, eu estou preso
para cumprir uma pena, porque eu já fui julgado e a minha condenação já transitou em julgado. Isso aconteceu no passado exatamente porque no processo penal, no passado, se permitia essa situação e essas pessoas eram julgadas à revelia. E alguns erros judiciários cometeram por conta disso. Para evitar essa situação, na década de 90, então, a Lei 9.271 de 96 muda a redação do artigo 366, de modo que, olha o detalhe, o indivíduo que citado por edital não comparecesse no processo, não apresentasse defesa e nem constituía um defensor, o juiz determinaria, portanto, determina a suspensão do processo, mas olha o detalhe, e a suspensão também do curso da prescrição. Opa! Então, agora, e na maioria dos casos, determinava também a prisão preventiva para que o indivíduo preso, localizado, pudesse realmente estar presente, fisicamente presente ao seu julgamento. Pois bem, vamos analisar então. O artigo 366 é uma norma processual, genuinamente processual, porque queria resolver esse problema processual, ou acabou sendo uma norma de caráter híbrido? Bom, enquanto a lei estava preocupada com essa questão da presença física, real, verdadeira do acusado no processo criminal, né? Falando de prisões, mesmo que prisões cautelares, da prisão preventiva, da suspensão do processo, até aí, até por uma corrente doutrinária mais restritiva, seria uma norma genuinamente processual. Mas a questão está no detalhe. Suspensão não só do processo, mas também do curso da prescrição. E prescrição, meus queridos, como está previsto no Código Penal, é uma das causas extintivas da punibilidade. Então, a prescrição, decurso do tempo, acaba ocorrendo que a extinção da punibilidade, do direito de punir do Estado. Então, já identifiquei que, por tratar de um conteúdo também do direito penal, do direito material, essa norma é uma norma de caráter híbrido. Então, olha o nosso processo de hermenêutica. Já cumpri o primeiro passo. Eu identifiquei que é uma norma de caráter híbrido. A grande questão é, essa novidade em 96 impactou de forma positiva ou negativa a condição do réu que estava respondendo aqueles processos? Essa explanação que eu fiz, às vezes pode até sugerir equivocadamente que foi, professor, é para evitar esses erros judiciários, então está preocupado com o réu, é uma norma mais benéfica. Não, não é, meus amigos. Atentem-se ao detalhe técnico. A suspensão, imagine que eu sou réu num processo criminal. A prescrição, ela é favorável a mim ou a pretensão punitiva? Ela é favorável a mim. Se a prescrição continuar correndo sem interrupções ou suspensões, me favorece. A partir do momento que a lei determina que o juiz pode suspender o curso do processo, mas também o curso da prescrição, essa norma está trazendo uma condição mais grave para mim, porque torna mais difícil a extinção da punibilidade nesse processo, nesse meu processo. Portanto, é uma norma mais grave. E aí, nessa década de 90, grandes debates surgiram após essa lei. Alguns doutrinadores propuseram, olha, é uma norma genuinamente processual. Já vimos que essa corrente foi até uma das primeiras que apareceram, mais precipitada, que estava totalmente equivocada. Uma segunda corrente doutrinária, até cito novamente Luiz Flávio Gomes, defendeu que essa norma poderia ser cindida, vamos separar a parte processual da parte material. A gente aplica a parte processual, mas não aplica a parte que permitia a suspensão do curso da prescrição. Até uma solução, mas o problema dessa solução é que ela fere o princípio da separação dos poderes, porque os aplicadores do direito, principalmente o Poder Judiciário, estaria criando uma norma diferente da que aquela que foi proposta pelo legislador. Portanto, tinha esse problema e essa tese não poderia vingar, é claro, como não vingou. Damásio de Jesus acabou propondo a solução, e foi a solução que se sagrou vencedora à época, que é exatamente isso. Olha, a norma é de caráter híbrido. E normas de caráter híbrido devem sobrepor ou devem ressaltar o aspecto material dessa norma.
De modo que se eu identifico que o aspecto material da norma híbrida cria uma condição mais grave para o réu, toda a norma não pode ser aplicada a esses casos que tratam de crimes que ocorreram no passado. O fato é que, eficazmente, a nova lei criada, a nova redação do artigo 366, só pôde, e essa foi a tese que sagrou-se vencedora, ser devidamente aplicado aos casos, aos processos cujo crime tenha ocorrido após a entrada em vigor da Lei 9.271 de 96, ok? Então, esses são os mais dois exemplos que a gente tem para colocar e no próximo vídeo vou tratar de uma questão agora mais recente, né, que foi exatamente que veio, né, ainda vai ser objeto de muitos debates, muitas discussões, mas que veio com a nova lei anticrime, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.